Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso Penal na Prática. Meu nome é Fábio Andaloca, sou advogado criminalista, especialista em Direito Penal e Processo Penal e o meu objetivo é tornar você um especialista na área criminal, beleza? E nesse curso Penal na Prática, eu trago de uma forma concisa, eu trago de uma forma objetiva e muito eficiente as temáticas mais cobradas nos concursos públicos aí, na prova da ordem, de uma forma bem didática para você. E trago toda a minha experiência e o melhor conhecimento para você que pretende advogar ou já está advogando dentro da área penal. Tudo para o seu desenvolvimento, tudo para tornar você um especialista na matéria criminal. Beleza? Fica com esse vídeo agora, muito importante e bons estudos. E aí galera do Penal na Prática, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a teoria da pena e agora nossa quarta aula sobre regressão de regime, ok? Vamos lá. Na tela, artigo 118 da Lei de Execução Penal. Bora lá. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado, inciso 1, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, inciso 2, sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime. Parágrafo 1º, o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins de execução ou não pagar, podendo a multa cumulativa imposta. Parágrafo 2º, nas hipóteses do inciso 1º e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Volta aqui para mim. Galera, olha só. Para haver a regressão do regime, o condenado, ele tem que o quê? Efetivamente cometer um crime doloso, tem que ser doloso, ou uma falta grave. Fabiano, que falta grave é essa? Está lá no rol taxativo do artigo 50 da Lei de Execução Penal. Então, tarefinha de casa para você pegar e ler o artigo 50 da Lei de Execução Penal. Beleza? A segunda hipótese é sobrevir uma condenação anterior. Aqui, isso ocorre muito na prática. Por exemplo, o agente A, ele está respondendo o processo, foi condenado, né? Vamos supor aí um crime de 5 anos. 5 anos. O que acontece? Só que isso, antes dele ser condenado aqui, ele sofreu uma outra condenação, ele estava respondendo outro crime. E esse outro crime, vamos supor aí que tem uma pena de mais 7 anos. Então sobreveio, sobre esse período que ele estava cumprindo aqui no semiaberto, sobreveio essa condenação anterior de 7 anos. O que ocorre aqui? Tem que haver o que? Uma unificação. Vamos supor que desses 5 anos aqui, ele já cumpriu 4. Então soma-se, 4 mais 5 dá, 4 mais 7 dá 11 anos. Nós não estudamos lá na nossa primeira ou segunda aula sobre teoria da pena, que penas acima de 8 anos é fechado? Ou seja, então se sobrevive uma condenação anterior, vai ser somado, vai ser unificado e esse cidadão aqui, o condenado, efetivamente vai ter que regredir para o fechado. Por quê? Pena acima de 8 anos. Se porventura vier uma pena, ele está vamos supor aqui no regime aberto de cumprimento, e vem uma pena de 4 anos, no exemplo, né? 4 mais 2 dá 6 anos. Aqui, o que acontece? Ele não vai para o fechado, porque a pena é menos de 8 anos. Ele é transferido do aberto para o semiaberto, 6 anos, conforme nós estudamos nas aulas anteriores. Porque sobreveio uma condenação anterior. Ok? Se passar a unificação de acima de 8 anos, aí ele vai para o fechado. Se abaixo de 8, ele vai para o semiaberto. Tranquilo? De 4 a 8. Compreendido isso? Importante. Na prática cai muito, acontece muito isso aí. Tá? Galera, em relação ao regime aberto, se o condenado está cumprindo o regime aberto, ele
além de ou cometer um crime doloso ou falta grave, né, ou sobrevir de repente uma condenação anterior, se ele deixar de pagar a multa, aqui um detalhe importante, desde que ele seja solvente, ou seja, desde que ele tenha condição de pagar, se ele deixar de pagar a multa, que é cumulativa, nós vimos na primeira aula lá que são as 3 formas de sanção de pena em nosso sistema penal brasileiro, que é a pena privativa de liberdade, a pena restritiva de direito e a multa. Então são essas três sanções, ou seja, se ele deixar de pagar a multa, que é uma sanção cumulativa, se solvente, podendo pagar, ele também retorna, é regredido. Fabiano, mas se ele está no aberto, ele regride per saltum? Pode haver essa regressão? Nós vimos lá que na aula anterior, que pela súmula 491, é proibido a progressão dos fechados para o aberto, ou seja, o per saltum. A progressão é proibido. E para regressão, para prejudicar, é proibido ou não? E a resposta, o per saltum para regressão é possível? Sim, é possível. Isso nós retiramos lá no caput, conforme você leu do 118 aí, nós lemos juntos, né? Volta na tela aí. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado. Volta aqui. Ou seja, o legislador diz qualquer, ou seja, por isso pode ser o per saltum para a regressão. Ele pode estar no aberto, ele não é obrigatoriamente tem que vir para o semiaberto e depois para o fechado. Não, o juiz da execução, o condenado estando no regime aberto, se por algum motivo cometer essa falta, alguma dessas faltas, o juiz da execução pode regredi-lo do aberto direto para o fechado. Tranquilo? E os juízes na prática, a depender ali do que ele cometeu, juízes da execução, eles têm levado, né, regredido o regime do condenado do aberto direto fechado. Então, a prática comum aí, isso como repito, né, como eu disse, a depender do fato praticado, beleza? Da falta praticada. Galera, vamos dar continuidade aos estudos em relação à detração, tá? A detração está prevista lá no artigo 42 do Código Penal. Vamos à leitura. Artigo 42. Computa-se a pena privativa de liberdade e, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, ou de prisão administrativa e ou de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Olha só, galera. No Brasil, há 3 tipos de prisão. A prisão civil, que é aquela prisão por alimentos. Tem também a do depositário infiel, só que o entendimento do STF que não cabe a prisão, mas constitucionalmente está expresso. Enfim, vamos colocar tão somente a prisão de alimentos, prisão civil. A prisão penal, que além daquela prisão para o cumprimento de pena, conforme nós estamos estudando, ele pode, há 3 espécies, tá? Prisão em flagrante, prisão preventiva ou a domiciliar, porque a domiciliar ela é substitutiva da prisão preventiva, né? Tem a natureza cautelar preventiva, tá? É uma medida excepcional, prisão domiciliar, e a temporária. Então são as 3 espécies de prisão no Brasil, prisão penal, além, óbvio, de cumprimento da pena, o regime fechado. E temos a administrativa, compõe a 3ª espécie de prisão que nós temos no sistema penal brasileiro, que é aquela administrativa, aquela prisão militar. Tem também a de expulsão de estrangeiro, certo? Que às vezes o Estado mantém preso efetivamente ou para ver a deportação ou para ver a expulsão. Então, é uma prisão administrativa, porque não tem natureza civil nem penal. Ok? Então, são as espécies de prisão. Qualquer tipo de prisão, na inteligência do artigo 42 do Código Penal, qualquer dessas 3 espécies vai detrair, ou seja, vai descontar o período que ele ficou preso durante o processo
da condenação. Vamos supor que o agente A ficou preso preventivamente, uma das espécies, ficou preso preventivamente por 1 ano. Esse agente A foi condenado em 8 anos. Será descontado esse 1 ano da sua prisão preventiva, nos termos do artigo 42. Então será descontado aqui. Ele não vai precisar cumprir 8 anos, ele vai precisar cumprir 7 anos. Beleza? Conforme o entendimento do artigo 42 do Código Penal, que nós acabamos de ler, que é sobre a detração. Fabiano, e as medidas cautelares diversas da prisão previstas lá no 319 do Código de Processo Penal? Pessoal, em relação às medidas cautelares diversas da prisão, contidas lá no 319 do Código de Processo Penal, a pergunta é: pode detrair da condenação do cidadão, da pena dele ou não? Esse é o grande questionamento. E a resposta, por uma interpretação teleológica, é que não pode. Por quê? O próprio nome já diz: medida cautelar diversa da prisão. Ou seja, o sujeito ficou preso? Não ficou preso. E o caput do artigo 42, como nós lemos, é categórico, é taxativo, porque ele diz que será detraído o tempo de prisão, ou seja, civil, penal, administrativa, prisão. Então, medida cautelar, já, o próprio nome já diz, diversa da prisão, ou seja, o sujeito durante o processo não ficou preso, né? Foram aplicadas pelo juiz medidas alternativas à prisão. Ou seja, essas medidas alternativas, por mais que sejam de restritivas de direito, não é de prisão. Ou seja, com base nisso, por ser uma restritiva de direito e não uma privativa de liberdade, não pode ser descontado. Tranquilo, galera? Vamos colocar todo esse penal na prática? Vamos ver como que é cobrado aí nos certames em todo o Brasil? Bora lá! Ano de 2016, concurso para o cargo de agente penitenciário no Maranhão. Sobre a progressão e regressão do regime prisional, é correto afirmar que a regressão do regime pode se dar pelo regime aberto diretamente para o fechado. B, a progressão é condicionada unicamente ao cumprimento de parcela da pena. C, é vedada a existência de exame criminológico para a progressão. D, o bom comportamento carcerário deverá ser atestado por uma equipe médica multidisciplinar. E, proíbe-se a progressão de regime na condenação por delito classificado como hediondo. Conforme nós estudamos, com certeza você teria acertado já logo de primeira, porque, como eu disse, olha só, a resposta letra A, a regressão de regime pode se dar do regime aberto diretamente para o fechado. Ou seja, conforme nós estudamos, não é proibido o persalto do aberto para o fechado. Então, a primeira questão já acertaria, as outras já teria eliminado, não precisava nem ler, ok? Só com base no nosso estudo aqui sobre a regressão. Tranquilo, galera? Espero ter ajudado e até a próxima aula, onde eu adentro o outro tipo de pena, que são, né, as restritivas de direito. Beleza? Até mais, fique com Deus e bons estudos. E aí, gostou da nossa aula? Se for útil para você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, via WhatsApp, via Facebook. E claro, se você querer receber mais vídeos como esse, aulas que eu não posto no nosso canal, isso são aulas exclusivas, inéditas, é só para quem fazer parte da nossa lista VIP, além de ser gratuita, recebe vídeos exclusivos, aulas exclusivas, como essa que você acabou de assistir, que no canal não vai ter. Então é só para quem é VIP, é gratuito, você vai gastar apenas uns 30 segundinhos aí para fazer a sua inscrição. Beleza? Muito obrigado, espero ter ajudado. Salve Deus e até a próxima.